Oi, oi! A gente está no nosso terceiro vídeo do passo a passo do bolo Matilda. Se você não viu os outros dois, volta ali, procura os vídeos que a gente tem já como fazer a massa e como fazer o recheio. Agora a gente vai fazer a montagem. Então, quando a gente fez ali a massa, eu comentei que aqui na confeitaria nós fazemos num dia massa e recheio e no outro dia a gente faz a montagem dele, porque a massa precisa descansar. Você não pode tirar ela do forno e diretamente já sair montando. Então, no dia a gente assa ela, para tirar da forma, a gente tira ela meio morna e deixa em cima da bancada para esfriar. Depois que esfria, a gente passa o plástico filme, como tá aqui, e a gente etiqueta. Coloca a etiqueta com o nome do que é, a fabricação e a validade. Então, aqui já tem a massa descansadinha de um dia para o outro. E agora a gente vai cortar ela. Vou abrir aqui e vou cortar. A gente costuma cortar com nivelador, porque são fatias bem fininhas. Então, cada disco a gente passou três formas. Então, são 3 discos, cada disco a gente corta ao meio. Então, a gente vai ter 6 discos fininhos de massa, que são as nossas 6 camadas do bolo Matilda, que serão intercaladas por recheio. Eu utilizo o nivelador porque eu acho muito mais fácil. Quando você corta com uma faca, você depende muito da destreza da tua mão, fazer retinho, para não ficar um negócio torto. Por mais que você consiga fazer mais ou menos reto, sempre tem um ladinho que fica maior que o outro quando você faz na faca. E com o nivelador não tem esse problema. É baratinho, você consegue encontrar no Mercado Livre e é super fácil de manusear. Eu vou utilizar luvas. Precisa usar luva? Não precisa usar luva. Regras de vigilância sanitária. Você precisa estar com as mãos limpas, unhas cortadas, curtas, sem esmalte. Só isso. Você pode fazer tudo. É higiênico fazer um bolo com as mãos. Eu não vou fazer, vou colocar luva por questão minha mesmo. Eu não gosto da sensação. Eu tenho questão com toques, então se eu encosto, você vai ver que tem uma hora que a gente vai prensar o bolo. É a mão no bolo mesmo, aperta. Eu não gosto dessa sensação, então por isso que eu utilizo a luva. Você pode ficar bem livre para fazer o que você preferir, sabendo que desde que as suas unhas estejam cortadas, limpas e sem esmalte nenhum. Não pode usar base? Não, esmalte nenhum. E isso são as regras da vigilância sanitária. Então, vamos seguir aqui. Então, a gente guarda aqui. É assim que nós embalamos as nossas massas. Às vezes a gente tem massa congelada, nem sempre o nosso estoque dura, a gente não vence fazer, mas senão a gente congela assim mesmo. Coloca ali, congela, coloca a data de validade, pra gente saber quando foi feito, quem foi feito, por que foi feito, pra quê, né? Se é massa de Matilda, se é massa de outro bolo. Então, se você for ter uma confeitaria ou abrir alguma coisa para você vender externo, é bom você ter esse controle, né? Porque a gente precisa ter o mínimo de responsabilidade com aquilo que a gente está vendendo. Então, que a gente saiba a validade das coisas. Massas congeladas, assim, dependendo da temperatura do teu freezer, ela pode ter validade de 30 dias até 90 dias. Tudo depende da temperatura. Quanto menor a temperatura, maior é a validade. E você tem que saber como armazenar, como descongelar para que ela fique perfeita, né? Mas, enfim, isso é papo para outra hora. De todo modo, essa aqui foi feita ontem. Então, ela tá fresquíssima. Então, sempre, no nosso caso, né, o nosso Matilda vai 3 discos desses que serão divididos ao meio para a gente ter 6 discos de massa. Você pode fazer com 2 e fazer 4 discos mais baixinho. Você pode fazer com 4, deixar ele mais alto. O máximo que eu já fiz foram 10 camadas de massa. Então foram 5 discos, 10 camadas de massa, mas eu sei que o bolo tem estrutura para um pouco mais. Só que pra gente, a gente achou uma questão estética, 6 camadas bom, e também a questão do custo de fatia, né? Então o nivelador não tem segredo de uso. Você coloca aqui e vai vindo. A única coisa que você tem que ter cuidado, eu vim aqui empurrando como se fosse uma faca e eu parei até o meio. Eu não vou atravessar o disco de um lado para o outro, porque se eu atravessar, for reto aqui, ele vai esfarelar e a gente não quer que esfarele. Então eu venho da metade até o meio, eu tiro, da metade até o meio é bom, né? Da ponta até o meio, tiro e da outra ponta até o meio para se encontrar. Ó, aqui já se encontrou, já está cortado, não vai esfarelar. Mas se eu for indo reto assim, quando chegar aqui na ponta, ele vai soltar farelo. Então, evite isso. Faz sempre assim, vai rodandinho, tá? Outro jeito que você pode ir
fazendo a circunferência, ó, foi rodando, também não vai esfarelar, ó, tá cortado. Vai do jeito que você se adequar mais, só não faça isso de atravessar reto de um lado para o outro por farelo. E aí, qual que é o problema de esfarelar? Não é um grande problema, só que daí o bolo não fica tão bonito. Não fica aquela coisa retinha. Olha, a gente fez um bolo que ficou as bordinhas tão bonitas, em cima ele tá plano, ele tá reto. A gente não precisa estragar com o nosso trabalho por uma coisa que a gente pode cuidar e não esfarelar. Então aqui eu já tenho as massas cortadas. Pego a minha balança de guerra, querida. Um cake board. Nosso cake board, nossa logo gravada, lindinho. Mas você pode usar o cake board que você quiser. Só que seja firme, que seja duro. A gente optou pelo MDF. Se você vai fazer bolos para venda fora, o bolo inteiro, eu recomendo que você procure um lugar para você comprar o MDF, o cake board em MDF, por questão de custo-benefício. Sai mais barato se você pesquisar direitinho na internet. Tem lugares confiáveis, tem bons lugares. A gente tem o nosso fornecedor aqui eu não vou citar, mas se alguém precisar, chama a gente em algum lugar que a gente dá um jeito de falar. Porque é mais bonito, é profissional, é limpo e, sei lá, o que eu tenho de cliente que utiliza isso daqui para outras coisas depois, a minha sogra mesmo utiliza para colocar panela em cima, né, porque ela tem dó de jogar fora. Então, enfim, né, só porque fica mais bonito, é uma questão estética, uma questão de encantar o teu cliente, se você for vender o bolo inteiro. Agora, se você quiser vender só fatia, aí não faz diferença, aí você pega um cake board que seja firme. Tem aqueles dourados, eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas que seja firme. Não seja aqueles isopor que são muito maleáveis, você não vai ter estrutura depois pro bolo e pode não ficar legal. Então, um cake board firme, é tudo que você precisa. Aqui a gente tem a nossa calda base de Matilda. Por que de Matilda? Porque a gente tem uma calda base para cada bolo que a gente faz. Essa daqui, nas massas que for com cacau, massa de cacau, massa de chocolate, a gente usa essa calda, que é o quê? Água filtrada e extrato de baunilha. Então, extrato de baunilha, água, você mistura ali numa proporção de 10% de extrato de baunilha. Por exemplo, eu vou colocar 500 ml de água, então eu vou colocar 50 ml de extrato de baunilha. Eu vou colocar 1 litro de água, então eu vou colocar 100 ml de extrato de baunilha. Sempre 10% do peso da água. Por quê? Porque, como eu falei na etapa de fazer a massa, os ingredientes todos que a gente faz são pensados para realçar o sabor do chocolate. E o extrato de baunilha, ele dá uma realçada no sabor do chocolate. Mas eu posso molhar só com água? Pode. Mas por que você vai colocar no teu bolo um negócio que não agrega em nada em sabor? Tudo que a gente vai colocando dentro dos bolos, a gente tem que pensar, tá agregando sabor? É um sabor bom? Se sim, você coloca. Se não agrega, não muda, porque água não ajudaria e não estragaria. Só que então, para que colocar, sabe? Se eu posso colocar uma coisa que vai agregar mais sabor e também vai dar a característica que a gente quer de umedecer a massa. Então, por isso, essa é a nossa calda base. A gente tem o recheio aqui que já descansou as 4 horas recomendadas. Um saco de confeitar e eu uso o bico 1A, o perlê grande. Uso o bico 1A, mas não precisa. Se você quer só o saco de confeitar e cortar a pontinha, beleza. Eu gosto, por mania minha, de colocar o bico. Aí a gente tem aqui a cinta de contenção, que a gente precisa de cinta de contenção. Tem um jeito de ele fazer sem? Tem, que daí você monta ele dentro da forma. Mas eu não gosto, porque eu acho que você perde muito tempo. Primeiro que as formas que a gente usa aqui na confeitaria, a gente trocou. No início, deixa eu falar sobre isso, né, sobre formas. No início a gente comprou as formas altas, porque eu não tinha tanta prática em fazer os bolos, então eu recheava os bolos dentro das formas. Eu passava acetato ao redor e colocava tudo ali dentro. E usava acetato de qualquer forma. Então, quando não tinha acetato, eu pegava um plásticozinho, aqueles saquinhos eu chamo de vácuo freezer, mas aqueles saquinhos transparentes que você usa no hortifruti, sabe? Eu abria aquilo lá, forrava a forma, colocava o bolo dentro e montava dentro da forma para ele ficar retinho. Então a gente comprava formas altas, o que me fazia perder esteira de forno. O meu forno, o primeiro que a gente teve aqui, que é o Venâncio, né, da confeitaria, ele é de 4 esteiras. Só que são 4 esteiras que tem uma altura de, eu não sei se dá 8, 10 centímetros de distância entre uma e outra. Quando eu comprava as formas altas, eu perdia uma esteira. Então, ao invés de 4 esteiras assando o bolo ao mesmo tempo, eu tinha 2, por causa da altura da forma.
E aí então a gente trocou para forminhas mais baixas, para que aí então eu tenha as 4 esteiras assando normalmente. Só que nisso eu não posso daí rechear os meus bolos mais altos dentro dessa forma. Só que daí eu já peguei a prática de fazer com o acetato. A tira de acetato, ela não é cara, gente. Tipo, se você for ver o benefício dela, vale muito a pena. Você consegue embutir no valor do bolo para o cliente sem pesar ninguém. Um pedacinho desse aqui que vai ser o suficiente para enrolar, vai custar e pouquinho, R$2, nem isso. Então vale a pena, tá? E aí depois para fechar eu uso fita durex mesmo, tipo, ao redor dele, vocês vão ver no final da montagem. Então aí eu tenho uma espátula dessa, eu gosto muito dessa espátula, que ela é curvinha, ela ajuda demais, ela é meu carro-chefe das espátulas, porque eu uso para basicamente tudo. Para espatular o bolo, para rechear o bolo, é muito prática. Você pode fazer com uma colher, gente, você não precisa ter a espátula, tá? Uma coisa que pra mim, assim, sempre me ajudou muito. Eu vejo as pessoas gravando vídeo, as confeiteiras famosas, elas com equipamento X, Y, Z, eu preciso ter igual. Não precisa, gente, você pode fazer com o que você tem. Lógico, quando você tiver condição de comprar uma coisinha melhor, outra, te facilita o processo. Mas não é que, eu só vou conseguir fazer se eu tiver a espátula assim. Não, você vai conseguir fazer de qualquer jeito. Eu uso essa bisnaguinha para molhar o bolo, mas por muito tempo eu já molhei com tubinho de ketchup, sabe, que você compra em loja de R$1,99. E antes eu consegui o R$1,99, porque teve épocas que a gente nem R$1,99 para comprar uma bisnaguinha tinha. Eu pegava a garrafinha de água, fazia um furinho na ponta e usava aquilo para fazer. Então, tipo, faz com o que você tem, mas não deixa de fazer, porque eu vou fazer só quando eu tiver o melhor equipamento. Você nunca vai chegar no melhor equipamento, ou talvez você demore muito mais do que se você for fazer com aquilo que tu tem. Então eu estou mostrando para vocês o que a gente usa aqui no dia a dia, mas você pode adaptar à tua realidade. Então o nosso saco aqui. Eu preciso colocar o recheio dentro do saco para confeitar? Não precisa, mas facilita. Então tudo que eu estou mostrando é para facilitar. Então eu faço assim, eu gosto assim, eu já vi que eu vou remir o meu tempo, né? A gente tem que aprender a ganhar tempo. Então eu coloco aqui para daí depois eu só ir espalhando as camadinhas. Hoje eu tenho prática de encher o saco de confeitar na mão. Mas se você não tem, você pode pegar um potinho. Qualquer potinho. Eu vou pegar um pote ali para mostrar para vocês. Bem, 1 minuto. Quando eu não tinha prática de colocar dentro, eu colocava o saco assim, abria e aí eu ia colocando. Na próxima vez que eu for abastecer, aqui eu mostro pra vocês. Que são formas também de facilitar e você não ficar ali, porque eu sei pra quem não tem a prática, até isso é uma dificuldade. Então a gente tem formas de facilitando a vida. Mas vamos pro que interessa. Como eu disse anteriormente, eu não sei em qual dos vídeos, mas eu disse, a gente pesa tudo para que o cliente tenha a mesma experiência. Para quem veio aqui na confeitaria comer um bolo Matilda 2 anos e meio atrás, se vier hoje vai provar, vai ser o mesmo sabor. Vai ser gostoso tanto quanto, para que a experiência seja padronizada. Para não correr o risco do cliente fazer, comer o bolo. O melhor bolo de chocolate que eu comi na minha vida. Aí ele pensou assim, não, eu quero esse bolo pro meu aniversário. Ele espera 6 meses às vezes pro aniversário dele, encomenda, quando chega lá o bolo é diferente. Que frustração. Porque, o que eu comi era mais molhadinho, o que eu comi era menos doce, o que eu comi era maior a camada ou era menor a camada. Então, por isso a gente padroniza tudo. Até o nivelador é uma forma de padronizar a espessura da camada, vai ser sempre a mesma espessura. Então, a gente pesa até a calda para que seja sempre, se eu comi um bolo bem molhadinho, ele vai ser molhadinho na mesma medida. E outras coisas também que facilitam a gente é por questão de calcular custo. Quanto que custou se eu não sei quantas gramas exatas foi de chocolate? Ou quantas gramas exatas foi de baunilha? Ou enfim, mas a baunilha é baratinha. Sim, gente, mas de pouquinho em pouquinho, no final do mês, no final do semestre, dá uma diferença grande. E é nisso que às vezes as confeiteiras vão perdendo e elas não sabem quanto elas estão ganhando, quanto que está custando, quanto que deveria vender, porque não tem a real noção do custo do produto delas. Então, as camadas de recheio, elas são bem fininhas. Bem fininhas mesmo. Eu faço sempre esse espiral aqui, que eu sou... É mania minha mesmo, não é que você precisa, mas eu gosto de espalhar por fora e aí depois eu vou com a minha espátulazinha, que pode ser uma colher, que pode até ser uma faca, pode ser o que você tiver aí.
E se você tiver uma espátula dessa, ela facilita a sua vida. Eu falei no outro vídeo, quando a gente fez a ganache, que ela não podia ser usada... tirei do liquidificador e já vou usar direto no bolo. Não dá por quê? Porque essa hora a ganache já ia estar escorrendo todo ao redor. Você tem que dar um tempinho para ela dar uma cristalizada. E aí você vai intercalar uma camada de massa, uma camada de recheio, uma camada de massa, a calda sempre em cima da massa, recheio, quantas vezes você quiser. Como eu falei, a gente fez o nosso padrão 6 camadas de massa e 5 de recheio. Você pode fazer do jeito que você gostar, preferir, sonhar, idealizar. Eu quero um bolo de 20 camadas. Dá pra fazer. Eu preciso alterar alguma coisa no recheio, na estrutura da massa? Esse aqui, se você fizer do jeito certo, com as medidas certas, respeitando os tempos de cada processo, né? A massa tem que descansar, o recheio tem que descansar. Eu vou pesar, eu não vou fazer mais recheio embaixo e menos em cima, ou mais em cima e menos embaixo. Não, fazendo tudo padronizado, você consegue aumentar as camadas. Então, o nosso bolo hoje tem 11 camadas no total, 6 de massa e 5 de recheio. Nada tem para ir de aumentar ou diminuir. Por exemplo, a gente fornece o bolo Matilda para alguns estabelecimentos, tipo restaurantes, né, que colocam de sobremesa no cardápio. E tem um restaurante assim que eles não gostam do bolo com as 11 camadas. Eles gostam de um bolo de 7 camadas, então são 4 de massa e 3 de recheio. Se aumenta, eles já não gostam muito, tem que ser mais baixinho, porque a clientela deles gosta assim. Então você também vai ter que aprender a conhecer o teu público, a tua clientela e o que funciona para o teu negócio. Que a criatividade é livre. E já vou falar para vocês também que a gente ficou 2 anos com esse bolo Matilda e a gente fez variações diversas dele. Por exemplo, agora a gente lançou o bolo Matilda branco. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu não sou muito de chocolate branco. Eu sempre disse que chocolate branco não existe, que é gordura hidrogenada. Enfim, né? Opiniões e opiniões. Mas, tanto que quando eu comecei a fazer doce, eu não fazia nada de chocolate branco. Nada. Era só chocolate preto meio amargo. Ao leite, assim, eu até cedia, mas era mais meio amargo, porque era o que eu gostava de comer. E uma coisa assim, a gente não pode vender, de modo geral, né? A gente não pode, mas sempre que você for vender algo, pense, eu comeria isso? Quando você for fazer alguma coisa também. Se eu chego num restaurante e eu vejo que eles estão fazendo a comida do mesmo jeito que eu estou fazendo meus doces aqui. Descabelado, desleixado, roupa suja, rasgada, chinelão de dedo, unha com esmalte pela metade, sem o mínimo de higiene e organização. Você olha aquilo, você ia gostar? Tipo, você ia se sentir bem e ia indicar aquele lugar? Provável que não. Então, que você sempre pense, eu estou fazendo esse bolo de um jeito que eu comeria se eu visse sendo feito em outra confeitaria, para, né, que a gente venda aquilo que a gente consumiria, para a gente ser honesto com o nosso cliente. Então, o chocolate branco estava nisso. Eu falava, não, eu não gosto, eu não como, então não vou fazer. Mas, porém, entretanto, todavia, né, meus clientes foram pedindo, e o meu marido ama chocolate branco. Ama não, mas ele gosta. Entre os chocolates, o chocolate branco, ele não ama doce, mas entre os chocolates ele gosta de chocolate branco. Ele prefere chocolate branco do que preto. E aí, pensando em agradar ele, eu fiz. E aí, coloquei para teste, para venda. E o pessoal gostou do Matilda branco, gente. Incrivelmente, a maioria esmagadora gostou do branco. E aí, agora o branco entrou no nosso menu. Até essa semana que entrou oficialmente, né? Eu fiz em dezembro, agora a gente tá em março. Então, até agora eu fui fazendo, não, vai passar, vai ser febre. Mas não passou, o pessoal continuou gostando. Então, ele entrou no nosso menu. E você pode fazer as variações. A massa branca, lógico, daí a massa é um pouquinho diferente, que não vai cacau, né? A gente faz uma massa amanteigada, mas dá pra variar. E aí eu já vou contar um spoiler pra quem me vê aqui, né? Como eu não vou divulgar muito esse canal, eu não sei se os meus clientes vão ver, então ainda vai ser segredo quando eu lançar. Mas a gente vai fazer o Matilda Duo. Então a gente tem o Matilda tradicional, que é esse
preto e tem o Matilda branco. E o Matilda Duo no próximo mês, provavelmente depois da Páscoa. Assim que a Páscoa passar, a gente já vai lançar o Duo, que vai ser em preto e branco, que é o Dois Amores, né? Enfim. Então você consegue criar, quando você aprende uma receita, você consegue misturar com outras coisas e criar e fazer do jeito que... E ir testando, né? O Matilda branco pra mim foi uma questão de teste. Eu testei, por mais que não era aquilo que eu queria, era o que o meu cliente queria. Então, aí a gente tem essas variações, que é legal você nunca ficar se prendendo só à receita que você aprende. Porque uma confeitaria, assim, uma confeiteira, não se forma só de receita. Você pode ter os melhores cursos e e-books e livros e ver as receitas, mas se você não entender o que está acontecendo, o porquê está sendo feito o que está sendo feito, você não consegue crescer, você fica sempre refém do próximo curso, do próximo e-book, do próximo isso, e aí você não consegue criar nada. Então, a gente tem aquela frase célebre, né, de que nada se cria, da natureza nada se cria, tudo se copia, nada se perde também, tudo se transforma. Então, tudo que você vai aprendendo não é perdido, você consegue transformar em outras coisas. E não é copiar o trabalho exatamente igual ao do coleguinha, mas é você ver o que... Inovação é você ver aquilo que já existe e dar uma cara nova, dar uma roupagem nova, dar uma aplicação nova. Por exemplo, o nosso bolo aqui já existia há 2 anos. Aí eu parei para pensar um pouco, nossa, dá para transformar no chocolate branco. A gente fez algumas adaptações, fez o branco. E aí agora dá para fazer o duo, que é de preto e branco. São coisas simples, eu não estou reinventando a roda. Mas eu vou ter 3 bolos diferentes do que era um só. E para você manter um negócio aberto, você não pode fazer sempre a mesma coisa. Você precisa ter diferenciais. O que o meu cliente vai ver de diferente esse mês? Eu sei que é cansativo, às vezes é cansativo criar coisa nova o tempo todo. Nem sempre a gente consegue. Mas se a gente tiver um olhar minimamente apurado para as coisas, a gente consegue extrair o melhor de cada receita que a gente aprendeu e adaptar e adequar com uma coisinha aqui, outra ali. Enfim, isso que a confeitaria vai ensinando pra gente, e eu vou parar de devagar aqui e vou prensar meu bolo. Então aqui, vocês viram, eu montei a mão livre e fiquei papeando com vocês. Mas eu nem sempre consegui papear. Eu vou ter que trocar de luva. Espera aí que eu vou trocar de luva. Então, nem sempre eu consegui essa destreza de conseguir fazendo e falando e parecendo outras coisas. Mas, gente, são anos fazendo, né? De todo modo, quando vocês forem fazer, quando vocês forem montar, tomem cuidado. Dá pra montar a mão livre, mas não larguem o bolo sozinho. Vão fazendo, faz ali, já prensa, já se livra disso de uma vez. Que é pra não correr o risco do teu bolo despencar. Esse bolo não tá despencando porque a massa está na temperatura certa, o recheio está na temperatura e estrutura certa, mas quando você está começando, evite ao máximo ficar conversando, né? Então, aqui para prensar, a tira de acetato me ajuda muito. Abraço aqui bem. E aí eu utilizo fita Durex. A fita Durex não entra em contato com o bolo, tá, gente? É só na tira de acetato mesmo. E aí, aqui é a parte que quando eu ensino para as meninas aqui, as meninas novas que chegam na confeitaria, né? Elas ficam sempre em choque. É a hora de prensar o bolo. Você não precisa ter dó do bolo, você pode prensar com vontade. Lógico, você não vai esmagar o bolo inteiro, mas para prensar você precisa apertar. E é essa parte que eu não gosto de pegar na mão, então eu faço com luva. Mas você pode fazer com a mão, repetindo, unhas limpas, cortadas, sem esmalte. Você pode meter a mãozona aí, tá tudo certo, mas eu sempre preferi de luva. Então eu vou apertando, vou prensando. Ó, vocês vão vendo que o recheio vai assentando. Então esse recheio tá assentando aqui, tá fazendo as camadinhas. E também não fica aquela barriguinha em cima do bolo, que você quer um bolo retinho. Então tá aí. Prensamos o bolo. Gente, um dia eu vou ter equipe que vai me ajudar, se Deus quiser, né? Aí eu vou falar assim, vai tirando, vai limpando. Por enquanto,
eu vou fazendo, vou tirando, vou limpando, vou arrumando e vou falando com vocês. Sempre tenta manter a higiene do local de trabalho. Dava pra fazer sem ficar limpando, finalizar tudo? Dava, mas a gente pode ter um ambiente mais harmonioso, né? Mais organizado. Não tem porquê não manter a ordem. E aí, esse bolo montado, ele vai ter que descansar, obviamente, né? O indicado, 12 horas. Então, eu já vou passar o plástico filme ao redor para mostrar para vocês. E aí, ele tem que descansar. Porque se você tirar ele assim, ele não vai ficar com as camadas bonitas. Você até consegue cortar ali e tal, só que as camadas não ficam perfeitinhas, bonitinhas, arrumadinhas, como a gente quer tudo, porque confeitaria não adianta ser gostoso, não adianta ser só bom. O mínimo que tem que ter é ingrediente de qualidade e ser gostoso, é o mínimo, né? O mínimo, não é diferencial. Não diga que o teu diferencial é a qualidade, é o sabor, assim, tipo... Porque, gente, tem que ser gostoso e tem que ser bom, tipo, tem que ter qualidade. É o mínimo que você faz alguma coisa para venda. Só que daí o resto da experiência é você cortar as camadinhas, você ver ele bonitinho. É outra coisa, agrega valor ao teu produto, mostra um pouco mais de cuidado. Porque tem muita confeitaria aberta. A gente escuta assim, o mercado tá saturado, tá cheio de confeitaria. Sim, tem, é verdade. Você chuta 2 pedras, sai 5 confeiteiras hoje em dia. Mas o que que diferencia cada confeiteira uma da outra? A gente tem bastante gente trabalhando com doce e tal, mas confeitaria que pensa nos detalhes, que preza por essa qualidade, essa diferença, esse tempo correto dos preparos, não tem tantas assim. Dá pra contar nos dedos a minha cidade. Claro, minha cidade não é tão grande, né? Mas dá pra contar nos dedos quem a gente vê que realmente se importa com todo o processo de criação, de montagem, de embalagem, de entrega dos produtos. Então o mercado não está saturado para quem faz uma coisa de qualidade. Então, cuidem bastante, né? É importante que a gente pense nos detalhes, que a gente pense no que o cliente vai sentir quando receber, quando ver. E tudo que a gente faz tem um propósito, um porquê. Então agora o bolo vai descansar, 12 horas para a geladeira. No quarto e último vídeo, eu venho espatular ele com vocês.